Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Estamos na sexta-feira, onde iremos fazer uma recapitulação do estudo da lição. Te convido a fechar os olhos e fazermos esta oração inicial. Santo e amado Pai, obrigado porque estudamos essa semana sobre um aspecto tão importante que tem a ver com a educação e adoração. Nos ajuda mais uma vez a estarmos mais perto de Ti, em nome de Jesus. Amém. O texto que começa aqui a lição de hoje é um texto clássico lá de Jeremias 17, verso 9, que fala que enganoso é o coração e mais corrupto entre todos, né? Mais alvoroçador, algumas versões dizem, desesperadoramente corrupto, né? E a gente tem que, foi falado ontem, na lição de ontem, Juscelino falou um pouco sobre isso, né? Nós devemos atacar as raízes do problema. O problema, de fato, em si, é o pecado da humanidade. Então, nós temos que atacar isso para que nós tenhamos uma sociedade melhor e uma igreja que consiga adorar a Deus em seu aspecto mais profundo. Diferentemente, a lição de ontem falou, diferentemente dos fariseus, que muitos deles estavam preocupados apenas com o aspecto aparente. A lição diz assim, Deus não aceita adoração se ela não brotar do coração. E a pergunta é, Juscelino, por que a cruz abre o coração para que amemos a Deus? A cruz, ela é uma demonstração, conforme o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, do amor de Cristo, né? Deus, ele quando mata, né, quando destrói, quando moe Jesus Cristo, ele está manifestando ali a justiça. Se ele nos destruísse, ele também estaria demonstrando a mesma justiça. O fato de Deus destruir o pecador é uma manifestação da justiça de Deus, porque ele disse que o salário do pecado é a morte, e cumprindo tal coisa ele está sendo justo. Mas como Deus demonstra o seu amor para Paulo, Deus demonstra o seu amor quando ele se coloca em nosso lugar. Mais do que isso, pelo fato de ele nos substituir, ser ele, e ainda mais ele morre por nós, ainda sendo pecadores, como o apóstolo Paulo diz isso. E ele prova seu amor por isso, porque ele mostra que não é por merecimento. Se você merecesse, isso não seria uma prova de amor, seria um salário. O trabalhador trabalha e o salário não é por amor que ele recebe. Ele recebe porque é justo que ele receba a recompensa. Ele trabalhou para aquilo, né? Ele trabalhou, mas se alguém dá sem que haja trabalho, é por pura graça, não é por merecimento. E o amor, ele vem justamente... E essa compreensão da salvação unicamente pela graça, a salvação vindo do nosso Cristo amoroso, nos dá a verdadeira face da adoração, né? A verdadeira face da adoração eu adoro porque a salvação veio dele, e por ele me amar, eu quero adorá-lo para me ficar mais próximo dele e mais parecido com ele. E o aspecto que nós vimos durante a semana, um aspecto central, é a adoração em espírito e em verdade, que a lição, ela fala sobre o espírito, falando aqui um pouco sobre essa parte sentimental do ser humano, que é uma parte natural. Todos nós somos criados com sentimento, fomos criados para sentir e também fomos criados para pensar. O próprio John Stott tem um livro que diz Crer é também pensar, que ele fala sobre isso, que existe um aspecto cognitivo na adoração. Há um aspecto sentimental e há um aspecto cognitivo, que esses dois se juntam para fazer com que nós possamos ter uma adoração verdadeira, que é uma adoração ao nosso Deus. Por isso que nós precisamos continuar fazendo aquilo que o Senhor espera de nós. Então, adorar em espírito e em verdade significa exatamente isto. Aquele texto lá de Deuteronômios, né, da Torá, que já antevia as características do verdadeiro adorador, né? Amarás a teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, né? Adoração como um ato integral. Eu diria que a expressão que melhor ela define o que de fato é adoração é a expressão entrega, a entrega do seu corpo, né? Como Paulo também fala lá em Romanos 12, entrega o seu corpo como um sacrifício. Isso é um culto pensado, segundo Paulo, né? É a ideia de que você se dá a Deus, você não pertence mais a si. Então, os gregos, eles entendiam que culto era o que eles davam aos deuses, a oferenda.
né? E dentro do cristianismo, o verdadeiro culto é você é a própria oferenda. Você se entrega, se coloca no altar. Então, a gente já passou da época em que a gente fica acreditando que o que a gente faz agrada a Deus. A gente tem que começar a ter um outro olhar de exame de quem nós somos. Porque não importa só o que sai. A gente tem que fazer um exame de coração. E aqui, o texto de Ellen White, aqui, que é colocado na lição da sexta-feira, muito, mas muito, na minha opinião, muito denso e ao mesmo tempo difícil de engolir. É um texto pesado, duro. Quando ela fala aqui sobre os professores de religião, já fui professor de religião aqui da Escola Adventista, o jeito que ela trata esse assunto, dizendo que, olha só o que ela diz aqui, se professores de religião, seria mais agradável ao Senhor se professores de religião mornos nunca tivessem mencionado o seu nome. Forte mesmo. Eles são um peso contínuo àqueles que seriam fiéis seguidores de Jesus. Gente, são uma pedra de tropeço para os incrédulos e anjos maus exultam a seu respeito e insultam os anjos de Deus com seu procedimento tortuoso. Eles são uma maldição para a sua causa. Aproximaram-se de Deus com os lábios enquanto seu coração está longe dele. É uma figura dos fariseus. Pastor, é uma figura dos fariseus do que nós vimos durante esta semana. Eu estou acostumado a ouvir, né, gente dizendo, não, fica na igreja, pô, é importante tu estar na igreja, tu está ajudando a Deus, fica aqui, serve, não tem nada não, vai ficando nessa. Sabe, o jeito que é tratada a espiritualidade hoje, um sistema de serviço onde parece que o espírito e a verdadeira entrega não importa. É como se Deus precisasse das pessoas servindo, né? E não de uma entrega completa, de uma santidade, de uma entrega. E aqui a Ellen White recebe esse discernimento de Deus para falar da condição e de quão danoso é, na realidade. Lembrando também, Juscelino, que o serviço é uma consequência, né, da adoração, né? Então, se alguém não está servindo é porque não está adorando. E também tem outro extremo é que você pode estar servindo sem estar adorando verdadeiramente. Isso é apenas um apetrecho exterior, né? Apenas as folhas da árvore. Eu queria, para a gente encaminhar aqui para o final, você citou o apóstolo Paulo, qual a importância da adoração a Deus dentro do aspecto da santificação, né? Porque nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus, mas nós temos a santificação. Alguns podem confundir a santificação com obras perante Deus. Mas a santificação não é nada mais nada menos do que a continuidade da adoração verdadeira. O autor da lição coloca na última questão aqui na pergunta. E aí? Isso. Quando é que nós iremos começar a adorar a Deus? Nós precisamos ter uma vida perfeita para poder adorar a Deus. Precisamos esperar com que isso aconteça, né? Nas Escrituras não há nenhum tipo de ensinamento que dê a entender que nós iremos alcançar a perfeição moral nesta terra. Então não precisamos aguardar um momento que estejamos perfeitos para adorar. Mas para servir a Deus é preciso que haja uma entrega completa. E sobre essa questão de santificação e justificação, o que é preciso compreender é que a justificação, irmãos, ela tem a ver com o que Deus ele faz. A justificação é um ato é uma declaração de Deus, não sobre o que você é, mas sobre o que Cristo é. Cristo ele coloca o seu manto de justiça sobre aqueles que de fato aceitam a sua salvação, de modo que nós nos tornamos justos aos olhos de Deus. Mas lembre-se, não é pelo que nós fazemos, é pelo que Cristo fez. Lembrando também que a justificação, ela tem alguns tempos, né? Ela foi feita no passado, no presente, no futuro. Ela acontece no presente, quando Cristo justifica cada um dos seus filhos pelo seu sacrifício, e acontecerá no futuro, quando ele voltará para vindicar a sua grandiosa obra, né? E o processo de santificação é um processo diário de adoração a Deus. O processo de santificação não é um processo de buscar apenas as boas obras, né? Porque as boas obras as pessoas, algumas fazem até pelo processo de autojustificação. Autojustificação. Hoje existe hoje quase uma religião chamada de mindfulness, que é torne-se a sua melhor versão. Volte-se para a sua mente, que você vai se tornar a sua melhor versão. Se concentre em você mesmo. Encontre-se com o seu eu. E aí você vai se tornar uma pessoa melhor. Santificação não é isso. A santificação é um processo diário, não de encontro comigo mesmo,
mas é um processo diário de adoração a Deus. É um processo de esvaziamento, né, pastor? É um processo de saída de si. Você contempla algo externo a você, não é você que é o padrão, não são seus afetos, porque você ama coisas detestáveis aos olhos de Deus e você detesta coisas que são valiosas aos olhos de Deus. Então, a santificação, ela tem a ver com a mudança do caráter e da volição humana. A santificação tem a ver com a mudança do pendor da carne para o pendor do espírito, para que o homem se torne a imagem e semelhança do Deus que o salvou. Portanto, nós temos que lembrar que, longe da santificação ser um processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento pessoal, de coach, como alguns hoje em dia... Ou simplesmente pela leitura da Bíblia, ou pela oração. Ou qualquer ação humana, a santificação, ela é um processo natural do ponto de vista da sequência que Deus age na vida do homem, mas sobrenatural, porque ela é realizada pelo próprio Deus. Tanto querer quanto efetuar, né? A Bíblia diz em relação a isso. Olha, foi muito bom ter você conosco durante essa semana. Muito obrigado ao professor Juscelino Barros pela sua colaboração. Que amanhã você tenha um ótimo estudo da lição em sua igreja, onde você estiver. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Até a próxima semana, até o próximo podcast.